Hitler é um dos grandes nomes do século XX, assim como é um dos grandes nomes da história. Quem foi que já não ouviu falar a respeito de Hitler? O nome de Hitler, porém, não ficou conhecido por feitos positivos, mas pelo fato de ser um austríaco, ter comandado um regime tirânico que mergulhou a Alemanha no ódio e foi responsável por mobilizar um país contra um povo. As ações de Hitler, o nazismo e governantes da Alemanha levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial e ao maior genocídio da história. Adolf Hitler. Os historiadores sempre relatam as dificuldades de se obter informações precisas relacionadas à infância de Hitler, justamente pela dificuldade de confirmação da veracidade das informações. Além disso, os historiadores encaram os relatos de Hitler sobre a sua própria infância com bastante desconfiança. E juventude de Hitler. Adolf Hitler nasceu em Braunau, na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Hitler foi o quarto filho de Alois Hitler. A morte de seu pai colocou um fim a uma parte conturbada da infância e adolescência de Hitler, pois o pai queria que o filho seguisse o próprio exemplo, tornando-se funcionário público, um ofício respeitado e com bom salário na época. Hitler, por sua vez, desejava ser artista. As diferenças entre pai e filho transformaram-se em brigas constantes. E um dos grandes nomes do século XX seria o nome Hitler. Seu pai, na verdade, queria que ele seguisse o seu mesmo exemplo. O crescimento e carreira política de Hitler relacionou-se diretamente com os acontecimentos da Alemanha. No pós-Primeira Guerra, o país saiu da Primeira Guerra derrotado e humilhado pelos seus adversários. A saída da Alemanha do conflito resultou de uma revolução interna que derrubou a monarquia germânica e instaurou uma república liberal. Essa república alemã ficou conhecida como República de Weimar e foi governada pelos social-democratas, um partido de centro-esquerda da Alemanha. Essa primeira experiência democrática da Alemanha foi uma extremamente conturbada por causa dos efeitos da guerra. Para começar, havia o citado sentimento de traição referente à rendição do país conduzida pelo social. Em 1913, Hitler mudou-se de Viena para Munique e no ano seguinte, com o início da Primeira Guerra Mundial, voluntariou-se para o exército alemão. A partida de Hitler para a Alemanha aconteceu após receber a sua herança por parte de seu pai, uma quantia total de 819 coroas, uma soma considerável na época, e também porque ele estava fugindo do alistamento militar austríaco. No exército alemão, Hitler assumiu o posto de mensageiro e teve desempenho destacado, recebendo por isso 2 condecorações importantes no exército alemão. No que se refere à patente, Hitler nunca superou a patente de cabo, a mais alta que era permitida para um estrangeiro no exército alemão naquela época. Lembrando que Hitler era austríaco. Pois é, meus queridos,
Os historiadores sempre relatam com muita dificuldade as informações. A história do grande narcisista, grande líder que trouxe consigo o discurso do ódio. E você já pode estar deixando aí o seu comentário e também o seu like. Mas quem foi mesmo Adolf Hitler? De toda forma, os pais de Hitler morreram enquanto ele estava na adolescência. O pai de Hitler, Alois, faleceu em 3 de janeiro de 1903, após um mal súbito. E sua mãe faleceu de câncer em 21 de dezembro de 1907. Os biógrafos de Hitler falam que ele demonstrou carinho em vida apenas em relação à sua mãe. Pois é, meus queridos, o vídeo de hoje um pouco polêmico. O que tem a ver a vida de Hitler com a história que nós vamos contar hoje? O Anti-Messias. Também vamos estar falando do comportamento narcisista do ser humano.